tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Aqui é o professor Celso Ramos para mais uma aula de biologia e espero que vocês prestem bastante atenção porque nós vamos agora estudar permeabilidade celular, transporte passivo. Nós já começamos a estudar sobre a membrana plasmática, né, que é aquela estrutura que delimita os limites da célula. É como se fosse a pele da célula. Agora, existem maneiras como as substâncias químicas elas vão ficar atravessando essa membrana plasmática, ou para dentro da célula, ou para fora da célula. Então, é ela, a membrana plasmática, que controla essa passagem de substâncias por meio para o interior ou para o exterior da célula. Aí nós vamos ver qual a importância desse assunto, né, de a gente estudar sobre a permeabilidade celular. Vou falar para vocês sobre os tipos de transportes e a gente vai começar falando aqui nessa aula, falando sobre transporte passivo. Vocês vão ficar sabendo de tudo agora, tá? Então vamos lá. A membrana plasmática, pessoal, ela é de fundamental importância para a vida, uma vez que ela contém e delimita esse espaço de dentro da célula, né, que é o espaço interno, isolando esse espaço do ambiente ao redor. Esse isolamento, porém, ele não pode ser absoluto. Para viver, a célula precisa permitir a entrada de certas substâncias úteis. Então, ela pode permitir, por exemplo, a passagem de água por meio da membrana, ela pode permitir a passagem de oxigênio, de alimento. Então, embora essa membrana plasmática ela delimite, ou seja, ela separe o meio de dentro da célula do meio de fora da célula, ela precisa deixar com que determinadas substâncias fiquem atravessando, né? Enquanto nós temos a entrada de algumas substâncias, como água, oxigênio, alimento, ocorre também a saída de outras substâncias, como, por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico que é proveniente do processo de respiração celular, que nós vamos ainda estudar. Okay? Além de acontecer também a saída de gás carbônico, também ocorre saída de excreções. Excreções são substâncias químicas que são produzidas pela célula que não tem mais nenhuma necessidade, ou seja, ela acaba se tornando tóxica, então a célula precisa eliminar essa substância. Então, essas substâncias elas atravessam para o meio externo. Né? A membrana ela é dita semipermeável. O que isso significa? Quer dizer que algumas substâncias químicas não atravessam essa membrana plasmática e outras conseguem atravessar. Ou seja, elas permeiam por meio da membrana, né? Elas conseguem atravessar. Então, a gente diz que ela é semipermeável ou tem uma permeabilidade seletiva. Ela consegue selecionar quais são os componentes que podem passar por meio da membrana plasmática. Assim como a gente pode ter o exemplo de uma rede ou de uma peneira que consegue deixar que algumas substâncias, alguns componentes que são pequenos conseguem atravessar, já existem outros componentes que são maiores, não atravessam. A membrana plasmática ela funciona como uma peneira. Existem moléculas grandes que não atravessam e existem moléculas pequenas que conseguem atravessar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, existem os tipos de transportes através da membrana, que nós vamos agora estudar. Existem duas maneiras como uma substância ela pode atravessar a membrana plasmática. Existe uma maneira em que ocorre gasto de energia e uma outra maneira em que esse transporte vai acontecer e não vai gastar energia da célula. Então, a gente diz que o transporte ele vai ser passivo quando não ocorre gasto de energia. Ou seja, uma substância química vai atravessar por meio da membrana plasmática e a célula não vai gastar energia para isso acontecer. Então, é um transporte por meio da membrana que é o transporte passivo. Tá? E o transporte ativo é o inverso. Ou seja, uma substância química atravessa por meio da membrana plasmática e a célula vai gastar energia para que esse processo aconteça. E eu vou dar alguns exemplos para vocês quando a gente for estudar, por exemplo, bomba de sódio e potássio. Tá? Bem, o transporte passivo, né, que não ocorre gasto de energia, nós temos dois tipos. Existe a difusão
e existe a osmose. Então, existe uma clara diferença entre a difusão e a osmose. Na difusão, a gente vai falar de passagem de soluto por meio da membrana, tá? Soluto. Já no caso da osmose, vai ser passagem de solvente. E na biologia, solvente é a água, tá, pessoal? Nós vamos estudar isso aqui mais detalhadamente daqui a pouco. E no caso do transporte ativo, que é onde ocorre, quando ocorre gasto energético, eu posso citar para vocês a bomba de sódio e potássio, tá? Bem, o que é transporte passivo? Como eu já mencionei para vocês, é uma passagem, né, um processo em que as substâncias químicas vão ficar passando por meio da membrana plasmática e para que isso aconteça, a célula não vai gastar energia. É transporte passivo. E um tipo muito importante é a difusão. Vocês precisam entender o que é a difusão, tá? Entendendo isso aqui, pessoal, vocês vão entender, por exemplo, como que um neurônio consegue gerar um impulso nervoso. Tudo, a base para você entender, por exemplo, a origem dos impulsos nervosos está aqui, nesse assunto, tá? Bem, o que é a difusão? Difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Bem, para vocês entenderem o que é soluto, né, pessoal, eu vou fazer uma revisãozinha rápida aqui de química. O que é soluto? Bem, na química nós estudamos uma coisa que a gente chama de solução, né? O que é uma solução? Uma solução é a junção do solvente com o soluto. O solvente é uma substância que está em maior quantidade e ela consegue dissociar as partículas do soluto, promovendo a dissolução. Então, quando o soluto é jogado no solvente, esse soluto vai ser, as suas partículas menores vão se dissociar, vão se espalhar e ela vai se dissolver no solvente. Esse solvente se transforma na solução, tá? E na biologia, solvente é água. Então, nós encontramos água dissolvendo vários tipos de compostos químicos, como proteínas, lipídios, né, carboidratos. E vai formar umas soluções nutritivas, né? Nós encontramos uma solução dentro da célula, mas nós encontramos também uma solução fora da célula, né? Que é o líquido intracelular, que é o de dentro da célula, e o líquido extracelular, que é aquele que fica fora da célula. Então, o que é a difusão? É quando esse soluto aqui, ó, que está sendo jogado num determinado solvente, ele vai se espalhar, vai se difundir. É mais ou menos isso aqui que vocês podem observar. Por exemplo, eu tenho um copo com água. Eu jogo ali um sachê, um pacotinho de suco, né? Suco em pó. O que vai acontecer com aquele suco? Ele vai se difundir, a própria palavra já diz, né? Ele vai se difundir, ou seja, ele vai migrar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Olhando só para esse primeiro copo, onde é que tem menos soluto? Tem menos soluto nessa região aqui. Tem mais soluto nessa região aqui. Essa região onde tem mais soluto, a gente diz que ela é mais concentrada de soluto. Tem maior quantidade. O termo que a gente utiliza para uma solução que é mais concentrada em soluto é o termo hipertônico. Hipertônico é uma solução onde tem uma maior concentração de soluto. Onde tem uma menor concentração de soluto, a gente diz que é o meio hipotônico, ou seja, uma concentração menor. Então, veja, o soluto ele vai migrando até onde tem menos soluto, até acontecer um momento em que, ó, esse soluto vai ficar totalmente distribuído de maneira igual. Ok, pessoal? Então, difusão vai ser a passagem de soluto do meio mais concentrado, esse meio é chamado de hipertônico, para o meio menos concentrado. A gente chama o meio menos concentrado de meio hipotônico, tá? E a palavra, esse radicalzinho aqui, ó, hipo, quer dizer abaixo, uma concentração abaixo. Ok? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui um copo, e nesse copo, ele está separado aqui, pessoal,
por uma membrana semipermeável, uma membrana que seleciona algumas partículas, deixa que algumas partículas consigam atravessar por meio dela. Aqui nessa membrana semipermeável, só pode passar, por exemplo, ela pode passar soluto, né, que é o que está dissolvido na água. Bem, essa membrana ela vai separar esse líquido em duas soluções diferentes. Eu tenho uma solução aqui que tem uma maior quantidade de soluto e uma outra solução que tem uma menor quantidade de soluto. Essa que tem uma maior quantidade, a gente diz que ela é o meio hipertônico, porque ela, comparada com esta outra solução, ela é mais concentrada. Então, essa solução aqui, da sua esquerda, ela é mais concentrada, ela é hipertônica, com relação a essa solução da direita, né? Que é menos concentrado, ou seja, ela é hipotônica. Qual é a tendência do soluto? A tendência é que por meio da difusão ele migre de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, daqui a um tempo, ó, se essa membrana permitir a passagem de soluto, ele vai migrar para onde tem menos soluto, até chegar um momento em que as concentrações das duas soluções químicas aqui fiquem completamente iguais, ou seja, os dois meios vão ficar isotônico. Iso quer dizer igual, ou seja, ficarão com uma mesma concentração química. Então, se você entender isso aqui, você vai entender, por exemplo, o que acontece na célula, né? Então, aqui é o meio hipertônico, meio hipotônico. Sempre o soluto migra do meio hiper para o meio hipotônico, tá? Até chegar o momento em que ficam os meios isotônicos. Então, isso vai acontecer na célula também. Por exemplo, existem a célula sanguínea, quando ela chega nos pulmões, elas precisam, por exemplo, eliminar o gás carbônico que está no interior do seu citoplasma, né, para que ela possa receber oxigênio. Então, quando a célula sanguínea chega lá nos pulmões, ó, esses pontinhos em azul seriam as moléculas de gás carbônico, CO2. Então, dentro da célula está lotado de gás carbônico. Quando ela chega nos pulmões, o que vai acontecer? Lá nos pulmões está lotado de oxigênio. Então, fora da célula tem bastante oxigênio que está sendo representado por esses pontinhos vermelhos. Olhando só para os pontinhos azuis. Onde é que tem mais pontinho azul? Dentro da célula ou fora da célula? Como você pode observar, tem mais gás carbônico dentro da célula. Então, qual é a tendência desse gás carbônico? É dele sair, porque ele está mais concentrado dentro da célula. Então, ele vai sair para a célula. Aliás, sair da célula, né? Que é do meio hipertônico para o meio hipotônico. E o inverso vai acontecer com o oxigênio. Onde é que está mais concentrado com o oxigênio? Está mais concentrado de oxigênio fora. Você vê mais pontinhos vermelhos fora da célula. E menos pontinhos vermelhos dentro. Então, qual é a tendência do oxigênio? É dele entrar. Então, esse processo acontece, por exemplo, lá nos pulmões, né? Difusão. Agora, existe um outro transporte passivo, além da difusão, né? Existe a difusão que acontece por meio da mediação de proteína, com a ajuda de proteínas. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma membrana plasmática, né? Aqui é o meio intracelular, aqui é o meio extracelular. Veja, quando esse soluto ele atravessa diretamente a bicamada lipídica, a gente diz que aqui é difusão simples. Difusão simples, o soluto atravessa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, diretamente através da membrana plasmática da bicamada lipídica, né? Que é dessa camada aqui, ó, essas duas camadas de fosfolipídios. Já no caso da difusão facilitada, esses nutrientes aqui, aliás, esses solutos, eles só vão atravessar essa membrana por meio de uma porta de entrada. Ok? No caso, são proteínas. Então, quando eu tenho um auxílio de proteínas para promover a difusão, a gente diz que é facilitada. Tá? Então, essas substâncias aqui, elas não conseguem passar por meio dessa bicamada fosfolipídica. Tá? Bem, a difusão simples tem relação com o soluto, como eu já falei para vocês, tem a ver com o soluto. E tem condições para que isso ocorra. Sempre é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, a favor do gradiente de concentração.
tá? A membrana deve ser permeável a essa substância. Deve haver diferença de concentração. Tem que ter um meio mais concentrado do que o outro, tá? O movimento das partículas de onde elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Na facilitada tem que ter a ajuda de quê? De proteínas, que a gente chama de permeases, tá, pessoal? E a osmose? A osmose, ela não vai se tratar da passagem de soluto, ela vai se tratar da passagem de solvente, no caso aqui a água, tá? Então, o que é osmose? É um processo no qual a água é transportada de uma solução menos concentrada em soluto, que é a solução hipotônica, para uma solução mais concentrada em soluto, que é a solução hipertônica, pela membrana plasmática. Vamos observar essa figura, pessoal. Pela lógica, eu ensinei para vocês que o soluto migra de onde está mais para onde está menos, não é isso? Agora, imagina que eu tenho aqui ó, uma bacia cheia d'água, separada com uma membrana, que só vai permitir passagem da água. Ela não permite a passagem do soluto que está dissolvido nessa água. Bem, a tendência natural é que esse soluto deveria vir para cá, né, pessoal? Só que essa membrana não permite que isso aconteça. Sabe aquele ditado que diz assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé? É o que vai acontecer aqui na osmose. Se o soluto que está aqui não consegue ir para cá, então o que ele vai fazer? Ele vai puxar a água dessa solução. Ou seja, a água ela vai migrar de onde está menos concentrada para onde está mais concentrada. Ou seja, na osmose é a passagem de água e não de soluto do meio menos concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. E esse processo aqui vai acontecer a passagem aqui ó, da água da esquerda para a direita, até chegar um momento em que as duas soluções vão ficar o quê? Com a mesma concentração, ou seja, ficarão isotônica. Então percebam que teve uma diminuição no volume de água dessa solução aqui, do lado esquerdo, tá? Porque a água ela foi absorvida. Isso acontece, por exemplo, quando você joga sal na carne. Quando você joga sal na carne, o sal ele vai puxar a água da carne, das células da carne. Então vai acontecer um processo de osmose. A água que está dentro das células vão migrar para o meio externo, que está mais concentrado, no caso o sal, né? Então, esse sal sai das células da carne e aliás, essa água, né? A água ela vai sair de dentro das células da carne e vai ser evaporada, tá? E isso acontece, pessoal, ajuda bastante, por exemplo, com que a carne seja conservada, para que nenhum tipo de micro-organismo possa adentrar. Vou dar um exemplo aqui quando a gente coloca uma célula em 3 situações diferentes de concentração. Eu tenho aqui uma concentração, uma solução que é essa solução aqui, ela é mais concentrada. Essa solução aqui, ela é menos concentrada de soluto. E nessa outra, ela tem a mesma concentração de dentro da célula. Então, por exemplo, se eu jogar uma hemácia, um glóbulo vermelho do sangue, numa solução muito concentrada, ou seja, o meio externo da célula está mais concentrado do que o meio interno. O que vai acontecer? Por osmose, a água ela vai sair de dentro da célula, que está menos concentrado do que fora. Então, essa célula vai ficar murcha, se eu colocar uma hemácia numa solução hipertônica. No caso da célula vegetal, veja, a parede celular vai ficar intacta e a parte de dentro vai ficar o quê? Plasmolizada. Se eu colocar a célula animal no meio menos concentrado, quer dizer que o meio interno vai ficar mais concentrado. Então a água ela vai ter a tendência de entrar nessa célula e ela vai sofrer o quê? Uma lise. Ela vai estourar, tá? Na célula vegetal, por exemplo, isso não vai acontecer, porque existe a parede celular que impede da célula estourar. E na solução isotônica? Na solução isotônica, quer dizer que o meio de dentro da célula tem a mesma concentração que o meio externo. Então, não vai acontecer nada com a célula. Então, esse foi o assunto de transporte, difusão, né? Que é transporte passivo. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês transporte ativo.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.